professor Guto Aragão novamente. Vamos encerrar o nosso conteúdo de ecologia falando dos biociclos. Esse é um assunto que é também visto nas aulas de geografia física, tá? Então eu não pretendo me aprofundar muito, só quero mostrar para vocês o que são os biociclos, fazer as subdivisões e as subdivisões das subdivisões, né? O que são biociclos? Bom, biociclos são partições da nossa biosfera. Como o nosso planeta, que é a nossa biosfera, ele é muito diversificado, a ecologia resolveu dividi-lo em grupos semelhantes. Então nós vamos ter, nesses grupos semelhantes, nós vamos ter a seguinte divisão dos biociclos. Você vai olhar lá no teu caderno, no teu livro, na tua apostila, na maioria, não em todos, na maioria do material didático hoje disponível de ecologia, você vai ouvir falar nesses três primeiros. Eu incluo sempre esse aqui, até porque é uma espécie de fascinação que eu tenho, um hobby que eu tenho, né, em relação a esse biociclo aqui. Já já a gente chega nele. Epinociclo são todos os biociclos de terras emersas, ou seja, terras fora d'água, tá? Terras fora d'água. Todos os biomas, que são comunidades, né? Biomas são as comunidades, todas as comunidades comunidades de terra emersa, vão pertencer a um biociclo chamado sobre. Essas terras emersas, nós podemos dividi-las em biomas, tá? E aí a gente vai lá para o livro de geografia física, quando o professor coloca o mapa, né? Então ele começa falando lá no hemisfério norte, né? Na tundra, depois ele vem para a taiga, não é isso? Depois ele vem para as florestas temperadas, né? Que são aquelas florestas decíduas, que perdem as folhas no inverno. Depois a gente vai entender por que essas florestas perdem as folhas no inverno. É um fenômeno curiosíssimo. Tem relação com a fotossíntese, tem relação com o gelo, né? Que forma um isolamento térmico. É uma coisa interessantíssima. Então, nós temos aí a tundra, a taiga, as florestas temperadas, nós temos aí as florestas tropicais e nós vamos ter os desertos, e eu chamo a atenção de vocês para os desertos frios e desertos quentes. Como assim? O deserto, para mim, é só deserto quente, Saara, por exemplo. Não. O que caracteriza um deserto? Temperatura extrema. Você está lá para baixo ou para cima. O que caracteriza um deserto? Ausência ou pouquíssima pluviosidade. Então, o que você tem, por exemplo, no nosso Polo Sul. Quase não chove e as temperaturas são extremas. Então, ali é um deserto frio e baixa biodiversidade. Desertos, campos, savanas. E aí dentro dos campos a gente pode subdividir também, né? A geografia vai chamar aqui para a gente a geografia brasileira, né? Do território brasileiro. E aí são os nossos biomas, os principais biomas do planeta Terra. O que é um talassociclo? Talassociclo são os biociclos de água salgada. Água salgada. Perfeito? Biociclo de água salgada. São os mares, são os oceanos, né? A gente vai ver
o perfil do oceano, né? A gente vai ver aqui o perfil do oceano. Quando a gente fala em oceano, por exemplo, nós temos uma subdivisão, eu vou colocar isso no outro vídeo, vou dar uma atenção especial para isso no outro vídeo. A plataforma continental, a zona nerítica, a zona pelágica, os abismos, né? A zona abissal, a zona radal. Então, nós temos ali a região eufótica, afótica, disfótica. Então, isso a gente vai dar uma atenção especial no próximo vídeo. Liminociclos são os biociclos de água doce. Água doce. Amigos, isso é preocupante, isso é muito preocupante. Por que é muito preocupante? Porque quando você fala em biociclos de água doce e água salgada, 97% de toda a água do planeta é salgada. 97% de toda a água do planeta ela é salgada. E por enquanto a tecnologia para dessalinizar essa água salgada ainda é uma tecnologia muito cara. Então nós temos que conviver com os 3% de água doce que sobraram. Sendo que desses 3% de água doce, amigos, 1% está preso nas geleiras, está imobilizado nas geleiras. E nuvens. Ou seja, não podemos usar. 1% fica no chamado Lago Baikal, na Rússia, né? Que passa boa parte do ano congelado, volume de água imenso, que também não tem uma boa utilização. E 1%, esse enorme 1%, é a água que sobra para todo mundo beber. Perfeito? Só que eu quero lembrar vocês o seguinte, a água doce ou salgada, a água, ela passa por um ciclo chamado ciclo hidrológico, correto? Ciclo hidrológico. Esse ciclo hidrológico, ele faz com que a água não acabe, mas se torne cada vez mais cara por culpa do homem para ser tratada, para ser limpa, para se tornar potável, para que ela possa ser consumida. Perfeito? Então quero chamar sempre a atenção de vocês para isso. O ciclo da água não permite que a água acabe. Entretanto, nem sempre ela cai onde ela sobe, e à medida que o tempo vai passando, o ser humano consegue impactar mais ainda os corpos hídricos, tornando a captação, o tratamento e a distribuição de água mecanismos cada vez mais caros. E, fechando, a cereja do bolo, espeleociclo. Os espeleociclos são os biociclos de cavernas. Pouco falado, mas muito estudado. As cavernas são ecossistemas curiosíssimos, né? São ecossistemas onde normalmente os produtores estão fora delas. Então os organismos têm que sair para consumir os produtores e voltar para as cavernas. Né? A gente tem uma noção de caverna, uma gruta. Existem cavernas de quilômetros de extensão, quilômetros inclusive de profundidade, onde eu tenho rios ali lindos, onde eu tenho um ecossistema, onde eu tenho vida. Né? Então, o estudo das cavernas tem uma atenção especial hoje. O mergulho em caverna, apesar de ser o esporte mais letal praticado hoje pelo ser humano, é o mergulho em caverna, né? É o esporte com maior índice de mortalidade, mas ainda é um negócio fascinante. Então, biociclos, os epinociclos, que são as terras emersas, que são os biomas, talassociclo de água salgada, liminociclo, água doce, né? São os lagos, né? São os lagos. Essa definição de lago e lagoa é bem estranha, a gente vai ver isso no próximo vídeo. E o espeleociclo, que são os biociclos de cavernas. Tudo bem, meus amigos? Então, dê o seu like, diga se gostou, faça um comentário, se inscreve no canal, dá uma sugestão para a gente continuar a ajudar vocês aí. Valeu?
Grande abraço, até o próximo vídeo.